Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Inspiração Semanal, o seu momento da semana para descobrir os maiores segredos da Kabbalah e saber como criar uma vida feliz de verdade. Eu tô muito feliz em receber vocês aqui hoje. A gente tá fazendo a nossa live num horário diferente, porque eu tenho compromisso hoje à noite e eu tô aqui com vocês, não queria deixar de fazer a nossa live. Como é importante a gente estar junto no começo da semana para a gente poder entender qual é a energia que está disponível para nós, o que a gente pode fazer, precisa fazer para se aproximar do potencial que essa semana traz para a gente de evolução espiritual. O tema da nossa live de hoje é 3 passos para a gente fortalecer e manifestar aquilo que a gente deseja na nossa vida. Como fazer isso? Como que a gente manifesta? Como é que a gente cria a nossa realidade? A gente vai falar sobre 3 passos fundamentais que tem tudo a ver com a paraxá dessa semana, com a porção dessa semana. E eu vou deixar aqui para vocês qual é o tema então da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre 3 passos para criar a sua realidade. Esse é o tema da nossa live de hoje. Pra quem tá chegando aqui pela primeira vez, ao vivo, né? Porque tem muitos de vocês que assistem as lives gravadas depois. Normalmente as nossas lives acontecem na segunda-feira, às 8h30 da noite. Mas hoje eu tô fazendo mais cedo, pra gente poder estar juntos, porque eu tenho uma palestra mais tarde. Eu não vou conseguir estar aqui com vocês no nosso horário oficial. Então a gente tá chegando juntos mais cedo pra falar sobre a Parashat Vayekel, que é a energia dessa semana. Tô com várias coisas aqui anotadas e vamos juntos entender o que são esses 3 passos, então. Bom, na nossa vida, muitas vezes, a gente fica paralisados, esperando que as coisas aconteçam fora de nós, para que então a gente consiga encontrar mudanças e transformações. A gente está sempre esperando o que é que vai acontecer, para que a gente possa mudar o nosso destino, para que a gente possa ter melhores resultados na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, no casamento, na nossa saúde. Parece que sempre está faltando alguma coisa para a gente sentir que nós estamos bem, felizes nessas áreas da nossa vida. E por um lado, claramente, quanto mais a gente tem desejo, mais a gente vai chegando cada vez mais próximos de realizar o que a gente quer. Então, desejo é fundamental. E os cabalistas explicam pra gente que sem desejo, sem vontade da gente realizar a vida que a gente deseja, da gente ter transformações, da gente receber mais, nós vivemos muito abaixo do nosso potencial. Então, é claro que todos nós temos desejo. A gente quer uma vida melhor e isso faz parte da nossa humanidade, né? Sermos humanos, isso é natural pra gente. O que a gente quer entender é o que difere a pessoa que tem desejo daquela pessoa que consegue manifestar os desejos dela. Porque só o desejo nem sempre está ajudando a gente a viver a realidade que a gente fala que quer. Então o que falta? Qual que é esse gap? O que a paraxá dessa semana pode trazer para nossa consciência, trazer de prático para ajudar a gente a manifestar, viver, criar a realidade que nós queremos? Então, há algumas semanas já a gente tem falado sobre um tema que é a construção do templo sagrado, que é a construção do tabernáculo. Talvez alguns de vocês já me ouviram falando sobre isso antes. A gente parece até que está falando do mesmo tema. Mas a gente já falou da construção do templo na semana passada, semana retrasada, toda hora tá falando sobre isso. O que é que tem de novo? Por que a gente precisa voltar nesse assunto? Só que tem algo muito poderoso que acontece de diferente nessa paraxá. Na paraxá Trumá, a gente falou sobre a construção do templo. Na paraxá Kitissá também fala um pouco sobre a construção do templo, fala menos, mas fala mais sobre construção do bezerro de ouro. Mas assim, a gente falou na Parashat Tetzaveh, a gente fala sobre construção do templo, fala sobre uma série de ferramentas. Então, se a gente já tem falado sobre isso, o que mais de segredo a gente pode revelar, né, para nossa vida? E nós temos algo muito especial nessa semana, que é uma diferença da semana passada para essa,
que é exata da semana retrasada, quer dizer, para essa, que mesmo que a gente continue falando sobre a construção do templo sagrado, na paraxá anterior, nas últimas paraxás em que a gente falou sobre essa construção do templo, a gente estava, na verdade, falando sobre construir um templo sagrado com uma mistura de consciências de luz e de escuridão, de luz e de sombra, de certeza e de dúvida, de fé e falta de fé, de confusão e ao mesmo tempo de vontade. Então, a gente tinha uma série de misturas. Essas misturas, o Rav Berg, que foi um grande cabalista, ele chamava da multidão mista. Então, nas últimas semanas, quando a gente falava da construção do tabernáculo, a gente estava falando sobre construir o nosso tabernáculo em meio a esse monte de paradoxos dentro de nós. O que isso fala sobre a nossa vida? Que, na verdade, existe algo muito poderoso em relação a gente construir o destino que a gente deseja, mesmo tendo as dúvidas, ou seja, você está superando internamente as suas próprias limitações, as suas dúvidas, as suas perguntas internas, será que devo, será que não devo? Toda essa parte que fica meio escura e cinzenta na nossa mente, e que muitas vezes a gente fica alimentando. Gente, os cachorros estão latindo sem parar aqui. Peraí que eu vou fechar essa janela que eu tô ficando doida, eu tô até quase perdendo raciocínio com eles, peraí. É engraçado porque às vezes os cachorros começam e aí parece que eles se comunicam, o bairro inteiro de cachorro quer conversar, entendeu? E foi o que começou a acontecer aqui. Então calma, vamos voltar. A gente tava falando dessa consciência de dualidade que o ser humano tem. E que tem muitos momentos da nossa vida que a gente precisa seguir em frente, mesmo quando a gente tem dúvidas. E enquanto nós estamos vivos, a gente sempre tem essa dualidade. Você quer uma coisa, mas ao mesmo tempo você fala pra si mesmo, eu quero isso, mas eu quero aquilo. Por exemplo, eu quero dormir, eu quero descansar, mas eu também quero acordar cedo, eu quero fazer meu exercício físico, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero ter sucesso profissional, mas eu quero também descansar. E parece até que a gente vai criando na nossa própria mente uma série de sabotadores. Como se essas coisas que a gente quer, elas quase que não pudessem coexistir. Eu quero isso, mas eu quero aquilo. Eu quero ter liberdade, mas ao mesmo tempo eu quero ter sucesso, eu quero conquistar coisas na minha vida. Eu quero viajar, mas eu também quero ter a minha casa e sentir que a minha casa é o meu templo e cuidar da minha casa. Como se a gente ficasse constantemente na nossa mente criando poréns de coisas que nós queremos e outras coisas que a gente diz que podem atrapalhar aquilo que a gente quer. Então isso é, de acordo com o cabalista Rav Berg, essa consciência da multidão mista. Então, nós estávamos falando sobre a construção desse templo sagrado, que na verdade é um lugar dentro do nosso coração, para o Criador habitar dentro dele, sob a perspectiva dessa multidão mista. Então, nós sabemos que nós temos dúvidas, nós temos preocupações, nós temos um ego dentro de nós, e mesmo assim, mesmo nós não sendo perfeitos, o Criador, ele pode habitar o nosso coração e a gente pode criar um espaço dentro de nós para que a gente encontre respostas e, no meio da confusão, a gente encontre a intuição necessária, a gente encontre a coragem, mesmo que nós estamos nos sentindo inseguros. Então, existe esse lugar e o ser humano é essa mistura de uma série de coisas e mesmo nesse monte de confusão que a gente vive no nosso dia a dia e demandas, e e-mails para responder e demandas da família e de filhos e marido e uma série de coisas que a gente vive, ainda assim a gente pode encontrar esse lugar dentro do nosso coração. Então, até aqui, quando a gente falou sobre essa multidão mista, quando a gente fala sobre a construção do templo sagrado, nós estamos falando exatamente de um cenário em que sim, é possível a gente encontrar as nossas respostas, fortalecer a nossa intuição, a nossa conexão com o Criador, mesmo no meio de uma série de bagunças na nossa mente e fora de nós. Só que na paraxá dessa semana, a gente está falando sobre a construção do tabernáculo sem essa multidão mista, ou seja, sem essa confusão toda. E isso fala pra gente e traz um ensinamento muito poderoso que ajuda a gente a virar uma chave diferente. Toda vez que a gente fala sobre a construção do nosso templo sagrado, imagina que existe você aqui, vivendo essa realidade física,
E existe você, que eu chamo muitas vezes para os meus alunos, que é o você super-humano, que é o seu potencial manifestado. Então existe o que a gente está vivendo e aquilo que a gente está conseguindo conquistar e realizar na nossa vida. E existe como se tivesse realmente assim, aqui acima de nós, existe esse outro potencial que eu preciso fazer alguma coisa para fazer a conexão entre o meu super-humano, o meu eu potencial, e o meu eu manifestado, realidade. Só que a gente não aprende a fazer isso. Então, a gente nasce, a gente cresce, a gente aprende uma série de coisas na escola, né, na faculdade, a gente se relaciona com pessoas, a gente vai para o trabalho, a gente vai aprendendo a se relacionar com o nosso entorno e com a vida, né, que tá ali, a gente tá vendo essa vida fora de nós. Só que nós não aprendemos, desde pequenos, a construir esse lugar dentro de nós, que é o lugar onde você sabe qual é a tua missão, você sabe qual é o teu propósito, você vive por um motivo maior, você oferece o que você tem de melhor para as pessoas ao seu redor e não fica pensando só no que é importante ou interessante para você. Existe um lugar dentro da gente que é esse lugar sagrado, divino, que ele fica esperando o nosso amadurecimento espiritual para que ele possa ser manifestado. Esse lugar é um lugar de profunda criatividade, onde você consegue ter ideias para como manifestar coisas que você deseja na sua vida, para viver experiências que você sempre gostou ou imaginou ter. Esse lugar sagrado que a gente está falando, dentro de nós, é a nossa relação, a nossa conexão direto com a nossa fonte, direto com o Criador. E a gente não aprende isso. A gente vem para esse mundo, a gente nasce, a gente cresce e a gente aprende a se relacionar com a vida de acordo com os padrões que a sociedade mostra pra gente. O problema disso é que, assim, de uma maneira inconsciente, a gente foi construindo a nossa sociedade do jeito que ela existe hoje. Só que, se a gente quer mudar a sociedade e a gente quer mudar a forma como as coisas acontecem nesse mundo físico, nós precisamos começar a trabalhar na nossa consciência. E é aí onde começa o gap, né? Porque a gente não aprende a acessar a consciência, a gente não aprende a como se conectar e ouvir o nosso super-humano em potencial, como que a gente acessa essa criatividade divina, para quê? Para resolver os nossos problemas, para aprender a lidar melhor com as pessoas, para saber como trazer mais prosperidade para nossa vida, para saber como compartilhar mais a nossa missão e o nosso propósito, como ajudar mais as pessoas, como a gente pode contribuir para o mundo ser melhor. A gente não aprende como acessar essa consciência. E aí, então, a gente fica vivendo com o meu eu manifestado, que é esse eu, vamos dizer, entre o que eu posso fazer e o que eu tô vivendo hoje, é um eu mediano, tá? Esse eu mediano, é claro, a gente conquista muitas coisas, mas em comparação ao que a gente pode conquistar, é um eu que fica no meio do caminho. A gente pode muito mais. A grande pergunta é como alcançar esse muito mais? Como que a gente traz esse super-humano de forma clara, efetiva, pra gente poder viver de acordo com ele? E aí, então a gente falou que a gente tava entendendo como construir o nosso templo sagrado, mesmo com as dúvidas e as confusões e uma série de obstáculos e sabotadores internos que a gente tem. Então a gente falou sobre construir o templo sagrado desse jeito até aqui. Quando chega na Parashá Vayekel, que é a Parashá que a gente tá agora, tem algo especial que é dito bem no comecinho e é sobre isso que eu quero falar com vocês. A Parashá dessa semana começa falando... Cadê? Aqui, ó. Ile devarim asher tzivah Hashem la'asot. O que isso significa? Que, basicamente, tá falando logo no começo da Parashá dessa semana que Moisés juntou todos os israelitas e falou para ele: essas são as coisas que o Criador comandou que devem ser feitas. La'asot. La'asot é uma palavra em hebraico que ela pode ser traduzida como que vocês devem fazer, então que devem ser feitas, mas a verdade que o Midrash traz pra gente, que o Rabi Elazar fala no Midrash, é uma verdade diferente. A palavra la'asot, ela pode ser traduzida como fazer ou ela pode ser traduzida como criar.
Essas são as coisas que vocês devem criar. Vocês foram comandados a criar. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente fica esperando que fazer é suficiente. A gente é treinados a fazer. Então, eu e você fomos treinados a fazer para então encontrar resultados. Só que quando a gente faz e não encontra resultados, a gente fica surpresos. Porque nem tudo que a gente faz está levando exatamente a gente ao resultado que a gente quer. No começo da live eu falei que nós precisamos desejar. Sem desejo, nada se manifesta. Mas as pessoas ficam muito travadas exatamente nesse ponto. Eu quero e aí eu faço. E não necessariamente eu tenho resultado. Porque se a gente só precisasse querer e fazer, e se isso fosse o suficiente pra gente ter resultado, muito provavelmente a gente teria resultados ainda melhores do que os resultados que a gente tem hoje. É claro que eu e você temos desejos, é claro que eu e você queremos mais. Porque é exatamente o desejo que faz o ser humano todos os dias levantar da cama, ir para o trabalho, querer fazer novas coisas, se relacionar melhor com as pessoas, viajar. A gente faz coisas porque nós temos desejo. Então, para Kabbalah, o desejo, ele é fundamental. O desejo, ele é o recipiente para que a gente consiga manifestar as nossas bênçãos. Mas isso não é tudo. E ainda, eu digo mais, porque é exatamente isso que a gente está querendo entender na Parashá dessa semana. Não só o desejo não é o suficiente, como desejar e fazer não é o caminho. Os cabalistas ensinam para nós, de acordo com a Parashá dessa semana, exatamente quando a gente vai a fundo no ensinamento de Tetzaveh, vai aquela que é a Parashá dessa semana, né? Exatamente nessa frase, Ile hadvarim ashet tzivah Hashem la'asot. La'asot significa criar. Então a gente está aqui entendendo que sim, precisamos ter desejo, mas não é só desejar e fazer. Olha só o que a gente está aprendendo, é desejar e criar. Tá, e aí, mas qual que é a diferença? Ué, para eu criar eu não preciso fazer? Gente, olha só. Muitas vezes na nossa vida, a gente pensa que fazer vai levar a gente ao êxito. E é óbvio que as nossas atitudes, elas são muito importantes. Quem é meu aluno, seja aqui ou nos cursos, né, de Kabbalah, vocês já me ouviram falar muito, alunos da mentoria, como eu sou pró-atitude. Fazer, ação, é fundamental para manifestar o desejo. Então, a gente está na mesma página. Fazer é importante. Só que a Kabbalah vem trazer pra gente um ensinamento ainda mais profundo e anterior à nossa atitude, anterior ao fazer, que é o criar. Não adianta só desejar e fazer. É preciso desejar e criar. O resultado vai vir, o efeito vão ser as ações. O efeito das ações vai ser o resultado, mas tem uma chave fundamental anterior que é o criar. Então a gente aprendeu com a nossa sociedade que a gente precisa estar constantemente fazendo, certo? A gente aprendeu que você precisa estudar, e você precisa trabalhar, não sei quantas horas, que você precisa fazer uma série de coisas para que então você tenha valor. Muitas pessoas, inclusive, medem o seu próprio valor pessoal de acordo com as atitudes. Eu sou aquilo que eu faço, né? Eu sou aquilo que eu tenho de resultado. Eu sou aquilo que eu entrego para o mundo. Só que a gente aprende nessa parashá que o criar é exatamente a ponte que, é o gap, né? O que é o gap? É o espaço. Gap em inglês, desculpa, gente, eu fui falando aqui, mas gap é espaço. Então, o que tem de espaço entre o que eu quero e a manifestação do meu desejo é a criação. E essa criação, ela não é só fazer. As nossas ações, elas já são um efeito dessa criação. Vem comigo, gente, olha só. Então, a gente pensa que o que a gente precisa é fazer as coisas. E os cabalistas explicam pra gente que nós precisamos antes criar. O que isso significa, né? Como é que se cria as coisas, se não é pela atitude, que nem a gente está falando aqui? Nós estamos falando, então, de, na verdade, tudo o que, de acordo com a Kabbalah, prestem muita atenção nisso, tá? De acordo com a Kabbalah, tudo que nós vemos nesse mundo não existe.
Não existe. Você olha o teu relacionamento hoje, seu relacionamento amoroso, relacionamento com alguém importante na sua vida, um relacionamento com o seu trabalho, o dinheiro que você tem, as roupas que você tem, e a gente olha para essas coisas e a gente acha que elas existem. E já que elas existem, nós podemos receber alguma coisa delas. Então é só eu fazer alguma coisa que eu vou ter um resultado. Então é só eu ir todos os dias trabalhar, eu ter o dinheiro na minha conta, que isso é suficiente para a gente poder ter algum resultado. Só que na verdade, os cabalistas explicam que nada das coisas existem. Mesmo orações espirituais, rezas, né? Quando a gente lê aqui, logo no começo, tem um dia na semana, né, que os cabalistas explicam que é um dia muito poderoso, que se chama o Shabat. Shabat é o 7º dia da criação, que é exatamente, e toda semana ele se repete, e esse dia é um dia de manifestação de toda a luz que a gente trabalhou durante a nossa semana. Então, por que a gente estuda, inclusive, a Parashá da semana logo no comecinho, né? Porque a gente tá trabalhando a nossa consciência ao longo da semana, e a gente vai trabalhando com as nossas atitudes, até que de sexta-feira no pôr do sol até sábado no pôr do sol é o momento que a gente manifesta todo o trabalho espiritual que a gente realizou durante a semana. Digamos que é aquele estágio final. E esse estágio final, ele é um efeito do nosso trabalho espiritual da semana. Ele é um efeito das transformações que a gente fez, da consciência que a gente injetou, das atitudes que a gente teve, de como a gente lidou com as pessoas, de como a gente respondeu aos nossos desafios, as oportunidades de crescimento que a gente teve, como que eu lidei com tudo isso de acordo com a energia da semana. Então, o Shabat, ele é isso, né? E a Parashá começa exatamente falando sobre o Shabat. A gente fala, né, sobre o que são essas coisas que o Criador falou pra gente fazer. Basicamente, as coisas são que são as coisas que a gente deve fazer para manifestar essa força, essa consciência, essa energia do Shabat. Então, quando a gente fala sobre a palavra lá, asot, que a gente está falando que não é sobre fazer, é sobre criar, e isso tem a ver com o Shabat, então, o Shabat, toda semana, esse dia da semana, de sexta-feira no pôr do sol até o sábado no pôr do sol, esse dia, ele existe em potencial. O Shabat, que de acordo com os cabalistas é um dia muito poderoso da gente fortalecer a nossa espiritualidade, da gente manifestar toda a energia da nossa espiritualidade nesse dia, né? Ele existe em potencial. Assim como esse livro que eu estou estudando da Parashá da semana, ele existe em potencial. Assim como essa live que a gente está fazendo, ela existe em potencial. Mas nada disso existe de verdade. O que vai fazer com que você e eu nos transformemos através dessa live, por exemplo, ou através do Shabat, ou através de uma oração, ou através de qualquer coisa que a gente faça, o que vai fazer o teu relacionamento ser uma ponte de crescimento espiritual para você, o que vai fazer o seu dinheiro ser uma fonte de prosperidade espiritual na tua vida, não são essas coisas. É a tua consciência. E como é que a gente acessa essa consciência, de acordo com os cabalistas? A gente acessa, em primeiro lugar, sabendo que nós precisamos criar essas coisas. Então, antes de vir para uma live, mais importante do que a live é a hora que eu passei anterior à live, preparando o conteúdo dessa live e criando na minha consciência essa live. Criando aqui a energia que está sendo transmitida para vocês. Quando a gente fala, né, a língua hebraico, ou a língua, né, em hebraico se fala ivrit, ou seja, a palavra hebraico em hebraico é ivrit. E ivrit vem de uma outra palavra em hebraico também, e a raiz de ivrit é lehavir. Lehavir significa transferir. Então, tudo que eu tô aqui falando, ou seja, todas as palavras que estão saindo da minha boca, na verdade, a intenção é o quê? Transferir uma sabedoria, uma energia, uma consciência para quem tá ouvindo. Antes mesmo de eu fazer essa live, eu precisei preparar a minha consciência, preparar o conhecimento para que eu pudesse transferir isso daqui, né, da realidade espiritual para o mundo físico, canalizar isso e fazer com que isso chegue no teu coração. Essa live, ela só existe para você se você criar ela.
Então não é sobre a Yael que tá criando essa live. Para você que tá ouvindo, essa live também só vai existir se você criar ela. E o que isso fala pra gente? Como que a gente cria, mais uma vez? Em primeiro lugar, gente, é você saber que nada existe nesse mundo. Que as coisas todas existem em potencial. E para que você possa dar vida para elas, a sua consciência é que faz toda a diferença. Então, não é ir para uma palestra ou ler um livro ou participar de uma live que vai te entregar aquilo que você está buscando. É o que você vai criar. Nessa semana, o Criador fala pra gente que ele nos comanda la'asot. La'asot é criar, não é fazer. Não é sobre fazer essa live, é sobre criar essa live na nossa consciência. É sobre a gente entender que tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, se a gente não toma um tempo antes para criar na nossa consciência a energia e o potencial daquilo, todas essas coisas, elas vão preencher a gente somente 1%, sempre. Eu falo muito isso nos cursos de Kabbalah, principalmente para quem está começando a estudar comigo. A física quântica fala pra gente que 99% de tudo que existe nesse mundo é energia e 1% só é matéria. Então, se 99% é energia, nós precisamos trabalhar nessa energia. E energia é o quê? É consciência. Como Rav Berg dizia, consciência é tudo. Então, é na consciência que a gente cria a realidade. E o primeiro passo para a gente criar a nossa realidade é a gente saber que nós precisamos criar. Se você não sabe que você precisa criar, você continua dependendo e indo. Imagina, você faz uma super viagem para você poder, sei lá, você quer tirar férias, você quer descansar. Você faz uma super viagem e aí, como você não criou esse espaço de descanso, de reconexão, de energia, de restauração para você na tua consciência antes, você vai para a viagem. E aí você faz tantas coisas na viagem que você sai da viagem mais cansado do que você quando você chegou. Você tira férias, depois precisa tirar férias das férias, certo? Por que isso? Porque a gente não criou na nossa consciência essa recarga de energia que a gente foi buscar na viagem. A gente tá esperando que a viagem nos recarregue. Só que a viagem vai te recarregar só 1%. Porque tudo que é manifestado nesse mundo, nessa realidade física, só nos preenche 1%. Então a gente precisa aprender como trabalhar na nossa consciência. Aprender a como trabalhar para de verdade criar antes da matéria, antes da realização, antes da manifestação. A gente precisa aprender a trabalhar na nossa consciência. Então, se você está antes de uma reunião importante, se você está alimentando medos, você está achando que as pessoas não vão te ouvir, que ninguém vai estar nem aí porque você vai falar, se você está com receio de que você esqueça o que você vai falar nessa reunião importante, você está plantando essa consciência e essa semente para a tua reunião. Se você vai conversar com uma pessoa, você tem uma conversa importante e você já está na sua mente pensando uma série de coisas negativas e se você tá se sentindo, sei lá, sentindo raiva antes da conversa, essa é a semente que você tá plantando. Então é isso que você tá criando. Nós estamos aqui nesse mundo e a forma que a gente vai criar o nosso templo sagrado, essa é a energia especial dessa semana, a forma de criar o nosso templo sagrado e acima de todas essas dúvidas da história da multidão mista, que a gente já falou nas últimas paraxás, e acima dessas dúvidas, dessas confusões, desse monte de autossabotagem que reside dentro de nós, e se conectar com um lugar acima de tudo isso. Esse lugar acima de tudo isso é você entender o seu propósito. O Criador criou você, eu, cada um de nós, para que nós criássemos a nossa realidade. Não para que a gente fizesse mais coisas. Não é sobre a gente encher mais a nossa agenda de uma série de coisas. É sobre a gente trabalhar aqui para criar a nossa realidade antes de fazer qualquer coisa no mundo físico. Então, a primeira coisa que a gente precisa é saber, então, que você está aqui para criar. Então, antes de rezar, você precisa pedir, e essa é a oração que a gente precisa praticar nessa semana, é assim: Criador, injeta em mim a criatividade divina para eu criar essa oração. Vocês têm noção do poder disso?
injeta em mim essa criatividade divina. Você, Criador, coloque em mim a capacidade de criatividade divina para que eu traga vida para essa oração que eu vou fazer na minha manhã. Criador, injeta em mim criatividade divina para que eu saiba o que eu preciso fazer nessa reunião. Criador, me ajuda, cria espiritualmente, cria a energia daquilo que eu quero experimentar nessa viagem que eu vou fazer. Coloca no meu coração a criatividade divina para saber o que dizer nessa conversa. Criador, coloca no meu coração, coloca dentro de mim a energia de criatividade que eu preciso para saber solucionar os meus problemas. Então, antes da gente sair fazendo as coisas e indo para as reuniões, e indo para as conversas, e indo para as nossas atividades e nossas programações, nós precisamos tirar, de novo, a hora antes do nosso compromisso é a hora mais importante do nosso compromisso. Não é a hora do compromisso. A hora do compromisso já é quando a gente está respondendo, a gente já está no efeito, a gente já está na ação. Só que ação sem consciência é um resultado vazio. Prestem atenção nisso. Ação sem consciência gera um resultado vazio. Porque o que preenche a tua ação é a consciência que você tem ao fazer isso. Vocês estão pegando? Lembra que 1% é matéria e 99% é energia? Então a consciência que eu coloco é o que vai criar a minha realidade. Não é a ação. A ação é só o efeito final. Para que você quer fazer o que você está fazendo? Qual é a tua intenção? Lembrem-se, mais importante do que o compromisso que você tem é a hora antes do compromisso que você tem. E por que essa hora é a mais importante? Porque é antes de você já estar no efeito, antes de você já estar na reunião, na conversa, no compromisso, na atividade, é essa hora anterior, que não precisa ser necessariamente uma hora, podem ser 5 minutos, 15 minutos, mas entenda, esse momento prévio é a oportunidade que você tem de estar consciente quando você for tomar a atitude, quando você for fazer a ação. Então, quando a gente estuda a Kabbalah, a gente entende que o poder que o ser humano tem nas mãos, que é o poder da gente manifestar esse super-humano em potencial que eu falo tanto pra vocês, né? Esse poder reside na nossa consciência. Esse poder reside na sua motivação, no seu coração, na sua intenção. É naquilo que você coloca quando você vai fazer alguma coisa. A energia que você coloca quando você vai abrir um pacote que chegou do Mercado Livre. É a consciência que você coloca quando você vai apertar um botão no elevador. Parecem coisas que são tão banais, mas a pergunta é, quanto das coisas banais que a gente está fazendo de forma robótica, porque o teu corpo está te levando a fazer. Qual é a intenção por trás? A intenção vai preencher a sua atitude. Então, se a tua intenção é medo antes de uma reunião, é dúvida, é insegurança, a insegurança, o medo vai preencher a sua atitude. Se a sua intenção é pedir para o Criador para criar uma energia e uma atmosfera de amor, para criar uma energia e uma atmosfera de alegria, para criar uma energia e uma atmosfera de cumplicidade, de troca, de conexão. Se essa é a tua intenção e se você para um tempo para criar essa consciência antes de agir, assim você está criando a sua realidade. Então, os 3 passos são muito simples. O primeiro que a gente aprende na Parashá dessa semana é: você precisa saber que você precisa criar a tua realidade. Ou seja, pare de ficar esperando que as coisas vão preencher você, que os eventos... Gente, peraí que me ligaram no meio da live aqui. Então, vocês estão me ouvindo bem? Porque às vezes trava quando me ligam. Só me deem um ok se vocês estão me ouvindo bem. A gente tá quase acabando a nossa live aqui. Estão me ouvindo? Sim? Ótimo. Obrigada, Gabriel. Então, a gente tá falando aqui que é o seguinte: para de esperar que essas coisas, que as pessoas, que as situações vão preencher você naquilo que você gostaria. Porque o grande potencial
da nossa vida. O grande potencial do ser humano é entender, em primeiro lugar, que você precisa criar as suas experiências. E o que vai criar a sua experiência é a sua intenção e a sua conexão. É por isso que eu falo para os meus alunos, nós precisamos de 3 pilares. Eu vou bater nessa tecla até os últimos dias da minha vida, enquanto eu estiver aqui falando de Kabbalah com vocês. Nós precisamos de sabedoria, de conexão e de prática. Isso significa, sabedoria é o conhecimento, só a gente saber isso. Olha isso, é o que a gente está falando. E lehadvarim ashet sifar Hashem laasot. Nós estamos aqui para laasot, criar a nossa realidade. Então a primeira coisa é saber dessa sabedoria. A segunda coisa é a conexão, é trazer essa sabedoria em conexão com o nosso coração. Como? Através dessa oração, o Criador cria dentro de mim essa oração que eu tô querendo fazer. Cria dentro de mim a minha presença nessa reunião. Uma presença de luz, uma presença de amor, uma presença de paz, uma presença de coragem. O que você quer transmitir? Criador, cria isso dentro de mim. Pede para que essa sabedoria divina entre no teu coração. E o terceiro pilar é a prática. A prática é que na hora da reunião você tem que colocar essa sabedoria para funcionar. É que na hora da conversa você tem que trazer esse conhecimento à tona. É que na hora de conversar com alguém, de qualquer coisa que você vai fazer, ir na academia, qualquer coisa, nós precisamos trazer essa sabedoria. Então a primeira coisa é você precisa saber que você precisa criar a tua realidade. Número 2, você precisa fazer a sua parte para tocar e trazer a luz para o processo da sua vida. Você precisa fazer a sua parte, que é exatamente essa conexão que eu falei, que é a oração em si. É você criar esse espaço para que o Criador possa se manifestar no teu coração antes da sua atitude, antes de fazer o que precisa ser feito, entende? Então, nós não precisamos fazer tudo. Nós precisamos simplesmente abrir um espaço do tamanhinho da cabeça de uma agulha. E o Criador vai fazer o resto. E esse é o terceiro. Voltei? Me ligaram de novo, gente. Desculpem. Estamos acabando aqui. O terceiro passo. Voltei e quero saber se vocês estão me ouvindo bem, normalmente, de novo. Pra gente encerrar aqui com o terceiro passo. Digam-me. Vocês estão me ouvindo? Sim, ótimo. Terceiro passo, então. A gente falou aqui. Então, número 1, saber que você precisa criar a sua realidade. Número 2, fazer essa ponte, tá? Essa ponte é o quê? Você saber que você precisa fazer a sua parte. Colocar dentro, você faz essa ponte. Em conexão com o Criador coloca essa criatividade, eu vou fazer a minha parte, tá? Eu quero criar essa realidade e tomar o primeiro passo. E saber, esse é o terceiro passo, que é uma das coisas mais desafiadoras, o nome disso é fé, emuná, certeza absoluta, que é você saber que o Criador vai preencher o resto do caminho. Nós não estamos aqui pra gente saber o que fazer e como fazer tudo. A gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa saber que nós estamos aqui para criar a nossa realidade e, então, entregar com todo o nosso coração a certeza, a fé, de que as outras portas vão se abrir conforme a gente faz a nossa parte. Então é sobre fazer primeiro na nossa consciência, é trabalhar aqui nesse lugar antes mesmo da atitude, antes mesmo da conversa, da reunião, da decisão, da escolha, da mudança e etc. Trabalhar na nossa consciência, fazer a nossa parte. E o terceiro passo, certeza completa e absoluta de que o Criador vai terminar o trabalho. Tem uma coisa incrível que aconteceu na construção do tabernáculo, que faz a gente entender essa sabedoria, né? É que os israelitas eles ficaram anos e anos escravos e eles não tiveram oportunidade de aprender inúmeras coisas. Mas quando chegou a hora deles construírem o templo sagrado, eles viraram para Moisés e falaram: eu quero trabalhar com o ouro no tabernáculo. E o outro falava: eu quero trabalhar com a prata no tabernáculo. E o outro falava: eu quero construir o fundamento, a fundação do tabernáculo. E Moisés perguntava: tá, mas vocês sabem como fazer isso?
E nenhum deles tinham tido tempo de estudar sobre como trabalhar com nenhuma dessas coisas. Ia ser a primeira vez que eles iam entrar em contato com cada um desses materiais, construir um templo. Ninguém nunca tinha feito isso. E ninguém sabia como resolver e como fazer nada disso. Ninguém tinha estudado, preparado, treinado nada disso. Mas cada um deles, quando eles se conectaram com o desejo do coração, e mesmo que eles nunca tinham feito antes, eles fizeram, primeiro de tudo, eles fizeram a parte deles, que é despertar o desejo e confiar no Criador. E então, todo o resto se organizou, aconteceu, se manifestou. Porque primeiro eles trabalharam no desejo, na conexão do que eles tinham para fazer, dessa construção do tabernáculo. E então, o Criador fez todo o resto. Ou seja, na nossa vida nós precisamos dar o primeiro passo, a gente precisa trabalhar na nossa consciência e então confiar que o Criador ele vai mostrar os caminhos, ele vai nos dar a força que a gente precisa, nos trazer a inspiração, o conhecimento, vai nos levar para as pessoas certas, vai nos trazer os conhecimentos. Todas as coisas vão aparecer se a gente tiver a clareza. E o primeiro passo, você não precisa saber tudo. Você não precisa saber todos os passos do caminho. Você precisa trabalhar na tua consciência, trabalhar no teu autoconhecimento, o que você quer, o que você deseja e dar o primeiro passo. As coisas vêm na sequência, as oportunidades aparecem, coisas que você não estava nem esperando. Mas para que isso aconteça, você precisa agir. Você precisa dar o primeiro passo. Então, gente, esses são os 3 passos para a gente criar a nossa realidade que eu queria compartilhar com vocês na Paraxá dessa semana. A Paraxá Vayekel, que é a Paraxá que a gente tá. Eu espero muito que esse conhecimento seja o mais prático possível, o mais profundo possível, para que você possa viver essa semana da forma mais iluminada, mais consciente possível, tá? Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Espero demais que essa sabedoria tenha chegado no coração de vocês. E vamos lembrar. Passo 1, saber que nós precisamos criar a nossa realidade. Passo 2, dar o primeiro passo. Passo 3, ter a total confiança de que mesmo que eu não saiba tudo o que eu preciso fazer para fazer certas coisas darem certo, para manifestar certas coisas na minha vida, quando você trabalhar na sua consciência, quando você dá o primeiro passo, o Criador vem preenchendo toda a sua vida com todo o resto que você precisa para manifestar isso. Fechado? Queridos, muito obrigada. Que bom, fico feliz. Gente, obrigada, fico muito feliz que vocês gostaram. Então, a gente se vê na nossa próxima live. Que seja uma semana iluminada e abençoada para todos. Um grande abraço, um beijo para todos vocês. A gente se vê na nossa próxima live. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.